Ela é clara, ela é objetiva, e o seu livro, ele é até um tanto quanto difícil de compreender. Alguns estudiosos falam que é um livro meio enigmático, ele é um pouco complexo na sua leitura, mas ele revela coisas profundas do coração de Deus. E existem 3 sessões nesse livro. A primeira sessão, ela vai tratar da queda de Jerusalém, da destruição final pela Babilônia. E tem uma segunda sessão que vai falar da profecia contra 7 nações pagãs. E a terceira sessão desse livro vai falar das promessas de restauração do Senhor e de esperança para o seu povo, para Israel. E o capítulo 47 está nessa sessão, em que vai tratar das promessas do Senhor de esperança e de restauração de Israel. A gente leu os versículos 7 e 8 e eles vão falar de um mar, de um lago, na verdade, né? Mas que a gente chama de mar, que é o Mar Morto, ou o Mar Oriental, ou o Mar da Campina, ou o Mar de Sal, ou o Mar Salgado. A gente vai ver todas essas expressões na Bíblia. E esse é um lugar que o nome já diz, Mar Morto. Por quê? Porque é difícil que a vida se desenvolva ali, porque a quantidade de sal naquele lugar é muito grande. Mais ou menos 28% de sal que tem naquela água. É mais ou menos 10 vezes mais do que a água do oceano. 10 vezes mais salgada do que a água do oceano. A densidade ali é tanta que o corpo humano não afunda. É interessante, se a gente for ver o Mar Morto, o corpo humano não afunda, porque a densidade do corpo humano é menor do que a densidade daquele mar. E aquele é um lugar onde há baixa probabilidade de vida, por conta das suas características. Mas nós servimos a um Deus que contraria as probabilidades. Nós servimos a um Deus que faz do impossível possível. Deus faz do sonho a realidade. Deus faz coisas tremendas, e algo que talvez a gente nunca tenha imaginado na nossa vida há tempos atrás, hoje está acontecendo. Por quê? Porque a mão do Senhor fez. Louvado seja Deus por isso. E o que é que está acontecendo nessa passagem? Um pouco antes, a partir dos primeiros versículos do capítulo 47, o profeta, ele está tendo uma visão, ele está sendo levado por Deus para contemplar algumas coisas. E nessa contemplação, Deus, ele vai levando o profeta a um lugar, e nesse lugar ele entra em águas. Ele entra num lugar que tem águas. E vai dizer que ao longo dessa trajetória, ele vai encontrando ali estágios de profundidade dessas águas. O primeiro estágio de profundidade dessas águas vai dar nos tornozelos. Uma água muito tranquila, uma água muito rasa, muito fácil de andar. E eu não vou me ater aqui muito a cada um desses estágios, mas o fato é que, andando mais um pouco, essas águas, elas ficam um pouco mais profundas e elas vão dar pela altura dos joelhos. E vai dizer a palavra, e mediu umas 1000 côvados e viu que a profundidade havia aumentado, e aquelas águas eram águas que davam pelos lombos. Já ficou um pouco mais alto. E mais adiante vai dizer que as águas eram profundas demais, de modo que só podia se passar a nado. Ali então, o profeta, conduzido pelo Deus Todo-Poderoso, chegava às águas profundas. E um recado importante é que água nos artelhos, água nos joelhos, ou água nos lombos, ou pelas costas, não são suficientes. E é importante que a igreja do Senhor, nessa noite, reflita sobre isso, porque quando o profeta, levado pelo Deus Todo-Poderoso, tem essa experiência, Deus está querendo dizer que tipo de relação ele deseja ter com o seu povo.
Israel está vivendo um caos, está cativo na Babilônia, e Deus está usando o profeta Ezequiel para dizer: a relação que eu quero ter com vocês é uma relação de profundidade, porque as águas que batem nos teus artelhos ou nos teus tornozelos, elas não são suficientes. As águas que batem nos teus joelhos até melhoram um pouco a tua situação, mas continua não sendo suficiente. As águas que batem nos lombos, elas parecem boas, mas elas ainda não resolvem a situação, porque eu, o Senhor, sou Deus que trato na profundidade. A profundidade, ela indica a entrega total e 100% para o Deus que nos chamou. A profundidade de águas pelas quais não se pode passar com os pés no chão indica que eu e você, como servos do Senhor, precisamos entregar definitivamente as nossas vidas para Ele. Isso significa que eu não posso gerenciar quais as áreas da minha vida que eu entrego para Ele. Isso significa que eu não posso negociar onde eu obedeço e onde eu faço do meu jeito. Isso significa que eu não posso conduzir a minha vida baseado naquilo que eu aprendi, naquilo que eu criei, naquilo que eu tenho como verdade para mim, e naquela área que eu tenho como verdade, Deus não se mete, porque ali o controle é meu. Não é possível viver em uma relação de profundidade no Espírito Santo se a gente não entrega completamente a nossa vida para Ele. E a gente, por muitas vezes, se conduz, a gente caminha, a gente está batendo com a água, seja lá em que nível for. Mas quando a gente se percebe, se analisa e reflete sobre nós, a gente percebe que tem áreas da nossa vida em que a gente não permite a atuação de Deus. Quando eu defino que eu tenho que descansar, não há Espírito Santo que me mova do meu lugar de descanso. Quando eu resolvo que aquela roupa é a roupa que eu vou usar, não há Espírito Santo que me convença de que eu tenho que colocar outras vestes. Quando eu entendo que para estar em um determinado grupo eu preciso me conduzir da forma que aquele grupo age, não há Espírito Santo que me convença de que eu tenho que dar exemplo de Cristo naquele lugar, porque eu já determinei que eu vou me conduzir daquele jeito. Mas o recado do Espírito Santo é: não dá para ter relacionamento de profundidade com Deus se a entrega não for 100%. E o Deus que criou Israel, o Deus que formou Israel, o Deus que fez de Israel o seu povo, tudo que Ele está querendo dizer é isso. Ele está querendo dizer: eu quero ter com vocês uma relação onde vocês confiem 100% na minha palavra, na minha provisão, no meu direcionamento, porque se vocês fizerem isso, vocês terão vida. Às vezes a morte que habita em nós, as áreas de morte que nós temos dentro de nós, elas são frutos do controle que a gente quer assumir das nossas próprias vidas. E a gente vive por muito tempo com áreas que não dão certo. Elas não deram certo ontem, elas não estão dando certo hoje, e elas não vão dar certo amanhã. Mas a gente insiste porque a gente quer controlar, a gente quer dominar, a gente quer fazer do nosso jeito. Mas a relação com Deus não é de conhecimento e sabedoria. A relação com Deus é de entrega e dependência. Porque quando a gente faz isso, tudo acontece nas nossas vidas. Tudo floresce, tudo brota, tudo nasce. Mas talvez existam áreas em nossas vidas que elas estão como o mar morto. Baixa probabilidade de vida. Chance pequena de alguma coisa florescer. Talvez não seja essa palavra sobre você ou sobre mim por completo, mas existem áreas em que a gente precisa pensar: até que ponto eu tenho deixado nas mãos de Deus? Ou até que ponto eu tenho tentado manter o
Senhor tem nos ensinado. Não vai florescer enquanto não houver entrega total. Não vai florescer enquanto não houver dependência total. Porque o Espírito Santo tem nos trazido a esse lugar. Ele tem nos ensinado a sua palavra. Ele tem nos mostrado qual é a verdade. Falta a alguns de nós a decisão de praticar aquilo que já aprendemos. Falta a nós a atitude de colocar em prática aquilo que nós já ouvimos. Se eu tenho que amar, eu tenho que amar. Eu não posso negociar. Se eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Eu não posso negociar. Nós não estamos sendo chamados para um evangelho que é muito fácil e é muito simples, porque esse evangelho, ele exige renúncia. Esse evangelho, ele exige desprendimento. Esse evangelho, ele exige coisas que a gente tem que fazer para alcançar a plenitude do que Deus tem para revelar nas nossas vidas e na vida da igreja. Mas a gente quer negociar. Alguém já te falou que desse jeito não vai dar certo. Você já viveu experiências que te mostram desse jeito não vai dar certo. Toda vez que você se conduz dessa forma, o Espírito Santo, ele te avisa, não vai dar certo. Mas a gente não quer largar o controle. A gente não quer se entregar. A gente não quer se prostrar totalmente. E aí existem áreas que continuam sem vida. Existem áreas que continuam mortas. Quando o Espírito Santo está dizendo, mergulha nos meus rios. Mergulha nos meus rios. Para que aquilo que eu tenho para desenvolver na sua vida aconteça. É possível viver no raso. Só não é possível viver as experiências de quem decidiu mergulhar. Dá para viver no raso? Dá. Dá para viver com as águas pelos artelhos? Dá. Dá, porque talvez eu esteja vivendo assim. Talvez alguém esteja vivendo assim. Dá para viver com as águas pelos joelhos? Dá. Dá, porque a gente caminha por tantos anos numa superficialidade. Dá. E aí a gente melhora um pouquinho, as águas já estão pelos lombos. Dá para viver assim? Dá. Mas não dá para você querer ter as experiências que a gente só consegue ter quando mergulha. Existe um lugar excelente em Deus. Esse lugar excelente, ele tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Existe um lugar excelente em Deus na nossa vida ministerial. Existe um lugar excelente em Deus na nossa vida conjugal, nos relacionamentos familiares. Existe um lugar excelente em Deus na minha vida acadêmica. Existe um lugar excelente em Deus na minha vida profissional e financeira. Existe um lugar excelente em Deus, mas eu preciso mergulhar, porque Deus não é Deus que trata pela metade. Deus não é Deus que trata 10%, nem 20%, nem 30%, nem 90%. Deus é Deus que trata em 100% da nossa vida, quando a gente se entrega. Talvez um lugar em que você necessite de florescimento depende hoje de uma entrega que você ainda não fez. Talvez uma área que você precisa que desabroche finalmente depende de uma entrega. Porque o que a palavra de Deus está dizendo aqui, a partir do verso 9, vai dizer assim: e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Enegedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados
paraçal, e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Existe uma promessa incrível de Deus aqui nesse trecho que nós lemos. Deus está dizendo que aquele lugar onde não tem vida, Deus está dizendo naquele lugar em que a probabilidade de vida é muito baixa por conta de circunstâncias que a ciência prova, Deus está dizendo que ali terá vida. Por quê? Porque Ele faz descer de Jerusalém, do seu santuário, do seu lugar santo, uma água que gera vida onde não existia, onde não era possível existir. A gente pode tratar desse texto a partir de duas perspectivas. A perspectiva espiritual, que é aquilo onde nós queremos focar nessa noite. Mas do ponto de vista científico e real, aquilo que se evidencia pela ciência, também é possível falar sobre isso. Existem irmãos cristãos estudando sobre isso, verificando essas verdades da profecia de Ezequiel. Existem vídeos onde a gente comprova que lugares onde não tinham vida hoje tem peixe, porque está descendo a água que vem de Jerusalém. O Mar Morto, ele fica num dos pontos mais baixos da terra, cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, e esse lugar tem sido regado hoje por águas que vêm de Jerusalém, naquela região da Palestina. Isso é verdade. Deus prometeu, falando através do seu profeta Ezequiel há tantos anos, e hoje é possível contemplar isso. Os irmãos podem pesquisar, existem evidências científicas, mas hoje também nós estamos falando acerca das nossas vidas espirituais. Existe uma água que desce do trono de Deus, que gera vida em nós. Existe água que gera vida em nós. Louvado seja Deus por isso, porque por onde esse rio passar, tudo vai transformar. A palavra de Ezequiel está dizendo que às margens do rio seria possível ver árvores dando fruto, e que aquele fruto nunca iria perecer. Deus está falando através de Ezequiel que os pescadores poderiam pendurar as suas redes e que ali haveria muito peixe. É promessa de Deus para mim e sua vida, de abundância, de vitória, de vida, mas isso vem a partir de um mergulho. Um mergulho que Deus convida a sua igreja para dar nessa noite. Louvado seja Deus por essa palavra. Que mergulho é esse, Johnny? Que mergulho é esse? Como eu faço isso? Eu faço isso de maneira simples, talvez, dizendo de todo o coração: Senhor, toma o controle da minha vida. Eu tenho uma decisão para tomar daqui a pouco. Senhor, toma o controle da minha vida. Senhor, eu quero decidir conforme a tua orientação. As maneiras de dar esse mergulho são essas, é falando para o Senhor, mas é obedecendo a voz que você ouve, é não teimando com a voz do Espírito Santo. Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não gostaria de fazer desse jeito, mas eu vou fazer, porque eu quero entregar a minha vida 100% para Ti, porque eu quero que o domínio seja Seu, porque eu quero que a autoridade seja Tua, porque eu me rebaixo, eu me humilho diante das Tuas potentes mãos, e eu fico completamente entregue para que o Senhor condicione a minha vida. Essas são maneiras de mergulhar. É quando a gente deixa de teimar com Deus, é quando a gente se preocupa com o nosso momento de culto, com o nosso momento de adoração. É quando a gente entrega a Ele uma oferta agradável, é quando a gente vem à igreja nesse lugar preocupado em ouvir a voz dEle, em louvar o nome dEle, em glorificar o nome dEle, e ter
aqui uma experiência onde realmente a gente entregue para Ele a nossa oferta. Na quinta-feira, quando eu fui iniciar a ministração do louvor, eu disse para a igreja que faz muito tempo que eu não vou a um culto ruim. Falei, faz muito tempo que eu não vou a um culto ruim. Falar devagar. Faz muito tempo que eu não vou a um culto ruim. E eu disse para a igreja que eu não vou a um culto ruim desde que eu entendi que o culto sou eu que faço. Então o que eu tenho feito? Eu tenho melhorado cada vez mais o meu culto. No momento em que a gente se reúne, eu estou preocupado em glorificar o Senhor, em louvar, em entregar alguma coisa para Ele. E aí o culto é maravilhoso, porque Deus não rejeita jamais um coração contrito e quebrantado. Então enquanto eu estou dizendo, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te louvo com o meu coração, Senhor, a minha alma chora por conta dos meus problemas, mas eu exulto a Ti porque Tu és o Deus da minha salvação. Na hora que a gente vai fazendo isso, o Espírito Santo ele está contemplando, Deus ele está nos vendo, e aí Ele manifesta, Ele revela a Sua presença, e Ele te visita, e aí você fica, Senhor, obrigado por estar na Tua casa, obrigado por esse culto, que não é um culto que o pastor faz, não é um culto que o meu amigo tecladista faz, não é um culto que o irmão que está na porta faz, é um culto que eu entrego para Ele, é aquilo que eu entrego, esse é o meu culto. E quando a igreja faz isso, a presença, a manifestação da presença dele é notória no meio da igreja. Por isso que faz tempo que eu não vou ao culto ruim, porque eu tenho entendido que é a minha entrega para Ele. Águas que saram, águas que curam, são águas que fluem do trono de Deus. Eu vou fazer uma pergunta antes, de fazer esse parêntese. Como que eu mergulho? Muitas coisas na nossa vida com Deus, deixa Ele, não vai mexer em nada não. Quer dizer, Ele vai mexer, mas deixa Ele mexer. Ele quer fazer coisas no nosso meio que a gente acha impossíveis. Deus ele tem poder para fazer coisas que a gente considera impossíveis, mas a igreja precisa estar mergulhada. Imagina, toda vez que o Juan levanta, eu falo, Senhor, abençoa o teu filho, tem misericórdia, o que é que o Senhor tem para realizar, Senhor? Mergulhos de entrega, de entendimento que a nossa vida ela não é normal, natural, mas ela é espiritual, buscando entender aquilo que Deus quer fazer no meio da sua igreja. Eu não tenho que estar aqui olhando para o alto, eu tenho que estar aqui ligado, porque uma guerra acontece toda vez que a igreja do Senhor se reúne. E quanto mais a igreja está ligada, quanto mais a igreja está entendendo, mais a gente vai vencendo em oração, em vitória, guerreando. E esse culto alegra o coração do Senhor. Por que é que Deus quer que a gente mergulhe? Porque Ele é Senhor do tempo, e Ele sabe que o nosso tempo aqui é pouco. Por que que Deus quer que a gente mergulhe? Porque Ele é Senhor do tempo, e Ele sabe que o nosso tempo aqui é pouco. E eu imagino o Senhor olhando para nós, desejoso de que a gente viva mergulhado nele, porque cada segundo de vida superficial é vida perdida, é tempo perdido. Deus sabe do tempo que nos resta. E Deus, Ele tem uma capacidade muito maior do que a nossa, de entender que o período de vida do ser humano na face da terra é como nada. Quantas vezes eu valorizo tanto a minha vida, valorizo e quero fazer, mas a nossa passagem aqui é a passagem de um sopro. A nossa passagem aqui é a passagem de uma geração que assim vai.
E por mais que a gente busque tantas coisas, o mais fundamental para nós é querer estar mergulhado no Senhor. Irmão, se está difícil se concentrar, fecha o olho, varão. Varão, se está difícil, fecha o olho. Mas existe palavra do Senhor sendo derramada para a igreja. Porque o lugar da superficialidade não te cabe mais. O lugar da água rasa não me cabe mais. Porque eu recebi um convite do Todo-Poderoso dizendo: olha, vem cá, passeia comigo. Tá percebendo como as águas batem nos teus artelhos? Tá bom, vem mais um pouco comigo, passeia aqui. Tá percebendo como aqui a água já fica um pouco mais funda? Anda mais um pouquinho comigo. Tá percebendo como o nível sumiu? Mas deixa eu te dizer, não é o suficiente. O que eu quero é que você viva em águas profundas. É o Todo-Poderoso que faz isso. É o Todo-Poderoso que expressa esse desejo. Vem comigo. Agora você vai passar por águas onde só são possíveis passar a nado. Não dá mais para ir com os pés no chão, porque o controle é meu, diz o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos traz aqui para nos ensinar. Entrega as áreas que você está aprendendo e dominando. Entrega de uma vez por todas. Você não está ouvindo isso pela primeira vez, nem pela segunda, mas considera dessa vez. Entrega, porque Deus vai te levar a um lugar que você nunca pensou que fosse possível. Mas para quem mergulha, é possível. Aleluia. De vida espiritual plena, apesar das lutas, de capacidade de resistir aos pecados, porque às vezes eu peco, você peca, porque você ainda controla áreas. E quando o pecado, a tentação vem, você não aguenta, você não resiste, e isso te enfraquece. Mas o desejo e a ordem de Deus hoje é: mergulha, entrega nas minhas mãos, larga aquilo que você tem segurado, para eu te fazer viver uma coisa que você nunca imaginou que fosse possível. Porque para quem está no meio do pecado, existe um tipo de vida que ele acha que é impossível. Existem pecados que nos aprisionam e que a gente pensa: não dá mais, não dá para sair dele, não dá para sair desse lugar. Mas é possível. É possível sair. Só que a gente só consegue isso quando a gente se inunda do Todo-Poderoso. E Deus nos traz aqui para nos falar essas coisas. Quando ele está conversando, Jesus conversando com a mulher samaritana, entendam isso, em nome de Jesus. A gente está caminhando para encerrar. Jesus, nós conhecemos a história. Jesus pede água para ela, e ela começa tratando Jesus com muita arrogância. E na arrogância dela, Jesus vai dizer: olha, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que me pediria água. Ela já acha aquele papo meio: pô, esse cara está falando um negócio. Aí ela já começa a baixar a bola dela. Mas o fato é que há uma transformação na vida dela e na vida daquelas pessoas que conheciam aquela mulher. E Jesus, ele não pega literalmente uma água e dá para ela beber. Ele não pega uma água e derrama na cabeça dela. Ele fala da sua palavra e ela ouve a palavra. Às vezes mergulhar é dar ouvido de verdade à palavra que se ouve. Ah, Johnny está falando de mergulhar, aqui não tem rio. Jesus falava de uma água para a mulher e não deu água nenhuma para ela. Ele era água. Ele era água, ele era Deus suficiente. Ele gerou vida nela. Traga isso para a tua intencionalidade espiritual. Senhor, eu me dobro. Senhor, eu me quebro. Senhor, me ajuda. Eu não consigo sozinho. Eu sou fraco, me ajuda. Eu quero mergulhar nos teus rios. E a gente não vai ficar desamparado nessa oração, porque Deus tem mostrado muito do que Ele quer fazer, do que Ele tem poder para fazer. E por Deus, pelo querer dEle, por aquilo que Ele expressa na sua palavra, por o que Ele quer fazer para todos aqueles que são obedientes, Ele quer escancarar as portas dos céus. Ele quer fazer maravilhas. O único impeditivo sou eu. O único impeditivo sou eu.
E quando eu digo de mergulhar e viver as maravilhas, não é ter todos os meus problemas resolvidos. Não é nunca mais ter um problema, não é nunca mais ter uma tentação, não é isso. Ter a vida plena no Senhor é ver a tentação e ter condições em Deus de resistir a ela e seguir, dar mais um passo e vencer e viver mais um dia. É um problemão aparecer e eu entender que Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não vá achando que você vai ter uma vida muito tranquila, muito suave, nenhum problema vai te aparecer, mas o mergulho em Deus é para nos dar capacidade de suportar as provações desse tempo. E isso é sobre a nossa vida, é sobre sobrevivência, porque se eu não suportar as provações, eu não alcanço os céus. Se eu não suportar as tentações, que são frutos dos meus interesses pecaminosos, eu também não alcanço os céus. Então para que eu mergulho? Para que eu mergulho? Para ter condições de encarar e de vencer no Senhor, porque só assim é possível. A derrota de Israel vem quando o povo abandona o Senhor, vem quando o povo aceita outros deuses, umas coisas estranhas que começam a aparecer, umas modas novas que começam a surgir, e aí começa a derrota do povo que foi chamado e foi escolhido, agora está cativo na Babilônia. Deus não queria isso. O nosso cativeiro nunca foi desejo de Deus, as nossas prisões nunca foram intenções do Senhor. Nós é que vivíamos uma vida superficial e por isso nós fomos cativos pelo pecado, mas Deus nos traz aqui nessa noite para nos ensinar: mergulha. E o recado é isso, é melhor mergulhar. Eu tentei, Johnny, eu tentei por muito tempo fazer do meu jeito, não deu certo. Não deu certo. O diácono Johnny está tocando bateria, mas não está dando certo. O diácono Johnny está tocando violão, mas não está dando certo. O diácono Johnny está ministrando louvor, não está dando certo. O diácono Johnny está pregando, mas não está dando certo. Por quê? Porque ainda tinham áreas que eu precisava entregar definitivamente ao Senhor. Então, o dom que Deus mesmo deu, o talento que a gente desenvolve, uma coisa que a gente faz, uma frequência no culto, isso não está dizendo muito sobre a nossa vida, não. A gente sabe do que a gente precisa fazer, a gente sabe do que a gente precisa mudar, e é para isso que Deus nos chama, para a conversão. O dia do encontro é maravilhoso. O dia do encontro muda tudo, né? Muda a perspectiva, muda. O dia do encontro é a coisa mais linda, mas se faz necessária uma manutenção disso. Senhor, o que ainda eu não deixei que eu preciso deixar? E se há alguma dificuldade no entendimento, na compreensão, faça prova com o Espírito Santo. Senhor, eu vou te entregar, e aí eu vou ver o que vai acontecer. O ser humano tem dificuldade de deixar e de largar, porque os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso querer são coisas que nos aprisionam, a gente não quer deixar. Mas em Deus é possível. Fique de pé em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor pela palavra que Ele trouxe. Adore ao Senhor porque você está nesse lugar. Adore ao Senhor porque Ele te ama a ponto de te trazer aqui. Adore a Ele um pouquinho aí. Peça a Ele, Senhor.